Dentro da gente, a gente tem, em análise transacional, a gente chama de estados de ego. Quem estava presente na minha outra palestra aqui deve lembrar quando eu falei de pai, adulto e criança. Agora eu vou falar só um pouquinho a respeito da criança. Todo mundo, independente da sua idade, tem uma criança dentro de si, né? E aí, quando a gente olha para essa criança, é como se essa criança tivesse 4, 5 anos de idade. Vocês podem se lembrar de vocês com essa idade, às vezes lembrando de fotografia e tal. Tem essa criança que tem emoções, que fica triste, que chora, que fica alegre, que tem prazer, que tem medo, que tem raiva. E essa criança precisa de atenção. Ela quer ser ouvida, ela quer ser atendida, ela quer ser valorizada, ela quer ser reconhecida, tá? E aí, a gente espera sempre isso do outro, a gente fica focando, né? Eu quero ser reconhecido, eu quero que meu coordenador olhe e veja quanto eu trabalhei. Eu posso não ter feito venda, mas olha, eu andei, viu? Eu andei, e assim, é complicado porque o quanto você se esforçou mostra o quanto você é competente. Se eu falar assim, eu tô morrendo de fome agora, por favor, alguém vai comprar um pãozinho pra mim. Aí volta daqui meia hora e fala assim, olha, furou o pneu do carro, e eu cheguei lá, a padaria estava fechada, daí eu fui em outra padaria, o pão tinha acabado, né? Passa a minha fome? A pessoa me dá 500 justificativas? Não, tinha que ter trazido o pão. Né? Isso é competência, é trazer resultado. Quanto tempo as pessoas não perdem com justificativas em vez de resultados? Né? Primeiro tempo que leva para criar justificativa, né? Vou ficar inventando desculpa, o que eu vou falar, sabe? E às vezes a pessoa, quando eu falo agora, às vezes dá um aspecto de maldade, mas eu nem acredito que tenha maldade nisso. Mas às vezes a pessoa assim, tá desanimada, tá com um monte de problema, não tá com saco de fazer, sabe? E aí vai se deixando levar, e aí depois vem pro chefe, pro diretor, pro coordenador e conta uma novela. Você não trouxe produtividade, você não resolveu o problema, você arrumou um problema para o seu coordenador, né? Não aconteceu, o serviço não está feito e precisa ser feito e precisa correr atrás. Todo esse tempo e essa energia que você gastou, seria mais fácil ter sido eficiente, ter ido lá e comprado pãozinho. Quando acontece isso, é muito em função do quanto a gente não cuida da nossa criança. Tá? Essa criança que precisa de atenção e que precisa ser reconhecida, eu quero ser reconhecido, eu quero ser valorizado, mas assim, o que você faz para que isso aconteça? O que é satisfação? É estar contente com a realidade que a gente está vivendo. Tem alguém que está 100% contente com a realidade que está vivendo? Tá tudo ótimo? 100% na sua vida? Não, né? Por que não? Porque quando o nosso Criador criou a gente lá, ele pôs uma coisinha que se chama ambição. O que é ambição? É querer mais. Né? E aí, isso acontece na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A gente quer ter mais sucesso, a gente quer ter mais dinheiro, a gente quer ter mais felicidade, a gente quer viajar mais, a gente quer ter um carro melhor, tá? A gente quer desenvolver virtudes. Então, esse é o caminho, é a natureza do ser humano. Se eu estou aqui, eu quero estar aqui, eu quero um pouquinho mais. Tá? E isso vai levando a gente a estar crescendo. E existe um tempo, né? Não dá pra gente dizer assim, mudou, agora eu tenho, isso não acontece. Depende do quanto a gente vai investindo na nossa vida, nas coisas que a gente quer e nas coisas que a gente procura. E aí, eles citaram também hoje a respeito disso. Quando as coisas não estão da maneira como a gente quer, o ideal é, vamos atrás, não? Conhecimento, comunicação, vai atrás, saber e tal. Não, vamos ficar insatisfeitos, né? Assim, o conhecimento chega na nossa cabeça quando a gente para de ficar reclamando da vida. Né? Assim, todo mundo já experimentou isso. Né? Com certeza você está pensando nas horas em que você reclamou de uma coisa, que você reclamou de outra, que você estava insatisfeito. E aí a pergunta é assim, o que você fez para mudar isso? Porque parar e ficar reclamando e pichando o que as pessoas fazem ou a situação que acontece é muito fácil. E às vezes que você chamou alguém ainda para conversar disso. Além da coisa estar na sua cabeça, você contaminou outra. Às vezes a pessoa não estava nem vendo aquilo.
E você ajuda essa pessoa a ficar insatisfeita junto com você a respeito de uma situação. Quando você está insatisfeito com uma coisa ao seu redor, você olha para o problema e aí volta aquilo, né? Você joga a responsabilidade no outro. O que o outro está fazendo ou o que o outro não está fazendo? E eu volto a pergunta, o que você está fazendo para estar mudando isso? Eu te pergunto, como você se comunica com você mesmo? Porque quando a gente trata o outro, quando a gente fica julgando o outro, fica condenando, fica vendo os defeitos, né? A gente tem um parâmetro, a gente aprendeu isso em algum lugar, tá? Ou porque era conveniente, ou porque era mais fácil. E aí eu pergunto, quando você erra, como você se comunica com você? Ai, eu sou um burro, sou um idiota, não consigo fazer nada. Percebe? Começa aí. Se você não se trata bem, como você vai conseguir tratar o outro bem? E principalmente, se você não se tratar bem, como que você ensina o outro a te tratar bem? Hoje, o próprio Google e a internet de uma maneira geral dá oportunidades pra gente, assim, infinitas. Existe um autor norte-americano, o Peter Drucker, que ele fala muito a respeito do conhecimento. E a primeira coisa que ele fala, embasada nisso, é que hoje o conhecimento é disponível, tá? Existe uma mobilidade ascendente, é o termo que ele usa, que está aberta para todo mundo, não tem limitação. O quanto você quiser aprender, você consegue, né? Nossa maior dificuldade é assim, o dia só tem 24 horas, então a gente não consegue ficar 25 lá aprendendo, tá? Mas está tudo disponível e está tudo muito fácil. Então, se você não se sente competente o suficiente para ter o reconhecimento que você quer, a valorização que você quer, depende de você ir buscar conhecimento, se aprimorar um pouco mais, tá? Você está desempenhando um trabalho e aí tem uma dificuldade. Nossa, eu não sei fazer isso aqui. Vai lá, vai pesquisar, vai procurar. Roberto Chiniachik fala pra gente que o segredo do sucesso a gente cria de noite. E não é de noite assim pra ficar de noite, mas assim, não é na hora do trabalho. É dar um pouquinho mais da gente do que a gente está habituado. Né? Assim, chegou em casa, trabalhou o dia inteiro, falou com a esposa, viu o filho, tudo isso. Antes de dormir, guarda 15 minutos, vai aprender alguma coisa nova. Vai ler, vai na internet, assim, investe em você, tá? Às vezes esse conhecimento é a nível profissional, às vezes é a nível pessoal, tá? Às vezes é assim, um tratamento de beleza que você quer fazer, mas assim, vai atrás de uma coisa nova, vai procurar conhecer mais. Quando você enriquece, além de você trazer soluções para a sua vida, você tem a possibilidade de ajudar o outro. De repente você aprende uma coisa que não é necessariamente você que está precisando, mas que o outro está precisando. E que de repente no dia seguinte você chegar lá e falar assim, olha, eu li isso aqui, eu aprendi isso daqui, e você consegue estar ajudando. Você está usando o conhecimento e você está usando a comunicação. Vocês têm aqui uma equipe de trabalho, desde a diretoria, os coordenadores, que acreditam muito no trabalho de vocês. Por isso esse dia está sendo realizado. Então, assim, se você tem dúvida do quanto você pode acreditar na sua competência, né, nas suas qualidades, eles acreditam em você. Muito obrigada e tenham um ótimo dia.